Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias e seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão. Já quero agradecer a todos que estão nos ajudando, apoiando o nosso canal, no qual nós estamos na plataforma do YouTube e do TikTok. Então, Deus abençoe vocês, pessoal, por estarem reagindo. Pessoal, comentem, coloque o comentário de vocês referente aos nossos vídeos, o que vocês concordam, não concordam, sugestão de temas, pessoal. Coloque para que a gente venha trazer aqui para aprender junto. Essa é a finalidade do momento de reflexão, aprendermos juntos, mas que não fique entre eu e você, que venha alcançar mais pessoas. E nesse ponto eu conto muito com o apoio de cada um para estar compartilhando desde então. Deus abençoe a todos que estão nos ajudando aí a propagar essa palavra aí nas redes sociais e na internet, tá bom? E também, é claro, não posso deixar aqui sobre um trabalho muito abençoado que é da Gata Eudora Personalizados. A Gata Eudora Personalizados, ela personaliza, ela coloca uma ideia em ação, faz uma criação dentro da tua ideia. Quando se trata de personalizado, pessoal, é aquilo que vem na imaginação. Não só azulejos, quebra-cabeças, fotos, canecas, tudo que está aqui, mas também tem muito mais coisa, pessoal. Mais itens, muito mais personalização. E agora está entrando aí com as camisetas aí, tampas de camisetas, tem a coleção cristã. Eu, se fosse você, pegava o seu celular, apontava aqui para esse QR Code aqui e você vai ser encaminhado para o Instagram do Gata Eudora Personalizados. Aí você vai ver com os seus olhos aquilo que eu estou tentando passar em palavras. Uma coisa eu sei, ela personaliza pensando em você, tá bom? Deus abençoe. Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre este tema. A obra não está presa ao templo. A obra não está presa ao templo. Ela está além do templo. Porque assim, muita gente pensa que fazer a obra de Deus é cantar, pregar ou trabalhar dentro do templo, ter um cargo. Mas será que a obra de Deus ela só está limitada a isso, a 4 paredes? A palavra de Deus mostra que não. Então vamos ver o que a palavra de Deus pode nos dizer sobre este tema. Pessoal, primeiro ponto. A obra nunca foi limitada a um prédio. Vamos lá para o livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48 diz assim: Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, ou por mãos de homens, dependendo da tradução. E a palavra grega aqui para templo, né? Para templo. Vou puxar uma outra tradução aqui para a gente ter um melhor entendimento. Casas construídas aqui. Os Altíssimos não habitam em templos feitos por mãos de homens. A palavra original aqui, independente, é cheiropoitos, em grego, que significa feito por mãos humanas. Ou seja, Deus nunca se restringiu a construções. Quando Estevão disse isso, ele estava confrontando a mentalidade religiosa dos judeus, que achavam que o centro da obra era o templo físico. Mas a obra de Deus sempre foi maior do que o templo. Segundo ponto, Jesus não concentrou sua obra no templo. Se fazer a obra apenas estar no templo, então por que Jesus Cristo passou mais tempo nas ruas do que no templo? Ele ensinava nas casas, ele ensinava à beira do mar, ele ensinava nas montanhas, no caminho, nas mesas com pecadores. Ele não ficava exclusivamente num templo esperando que as pessoas venham para ele ensinar. E ali no livro de João, capítulo 4, versículo 21, diz assim: Jesus declarou: crê em mim, mulher,
Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Então, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, a obra ela não é geográfica, ela é espiritual. Terceiro ponto, a verdadeira obra segundo Jesus. Vamos lá no livro de João. João, capítulo 6, versículo 29. Diz assim: Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então, nós olhamos nesse ponto, a obra começa na fé. Na fé. A palavra grega usada para a obra aqui é ergon, que significa trabalho, ação, atividade prática. Ou seja, obra não é cargo. Obra é prática. Não é posição, é manifestação. Quarto ponto, a obra continua fora do templo. Lá para o livro de Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A palavra criação ou feitura, em outras traduções, no original é poema, é de onde vem a palavra poema. Ou seja, nós somos a obra-prima de Deus, criados para produzir obras. E aí a pergunta, mas aonde que acontecem essas obras? Dentro de casa, em primeiro lugar, dentro de casa, no trabalho, na rua, no mercado, na escola, no atendimento, no trato com a família. A obra de Deus acontece nesses lugares. E ela acontece quando? Quando você também perdoa, você ajuda, você evangeliza, você socorre, você vive o caráter de Cristo. Isso é obra. A obra de Deus acontece quando a gente faz essas coisas. Quinto ponto, o erro de confundir templo com reino. O templo é importante. A congregação é bíblica. Nós temos ali uma referência, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixamos de reunir-se-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Mas o templo é lugar de preparo, comunhão, ensino. A obra é vivida fora. Então, você aprende dentro do templo. E é uma frase que eu sempre digo. Você tem que ser templo fora do templo. E há pessoas que só são templo dentro do templo. Fora do templo não é templo. Como assim? Individualmente nós somos templo do Senhor, templo do Espírito Santo. No coletivo, organicamente falando, nós somos igreja. Só que nós temos que entender, a partir de que nós vimos até agora, que a obra, ela é fora. A obra é fora do templo. Ou seja, a obra é vivida fora. Quando a igreja primitiva ela foi perseguida, ela não parou, ela se espalhou. Vamos dar uma olhada lá em Atos, livro de Atos. Atos capítulo 8, versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Só dentro do templo. Onde quer que iria, levava a palavra.
ou seja, a perseguição tirou eles do prédio. E assim que eles saíram do prédio, expandiu a obra. A obra expandiu. Sexto ponto: o perigo da religiosidade confortável. É mais fácil servir dentro do templo do que amar quem nos fere. É mais fácil cantar no altar do que perdoar em casa. É mais fácil dizer estou na obra do que viver o evangelho na prática. Mas Tiago é claro em livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ou seja, obra não é frequência, é transformação. E com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. Fazer a obra de Deus não é apenas segurar o microfone, tocar um instrumento, abrir o templo, participar da escala. Fazer a obra é manifestar Cristo no cotidiano, ser templo fora do templo, viver o evangelho onde ninguém está vendo. Sabe quando você está sozinho? Viver o evangelho. Porque quando você pode estar sozinho, pessoas, mas Deus está ali, está vendo, né? Ou seja, a igreja é o corpo, o templo somos nós. A obra acontece onde estivermos. Hein? Bem fácil o entendimento, né? Não tem receio nenhum. Não tem receio nenhum. A obra, ela acontece aonde a gente estiver. Hein? Pessoal, eu acredito que essa palavra falou com você. Eu aprendi um pouco mais aqui. Então, vamos compartilhar. Que outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Para que não se prendam no jugo do homem. Não se prendam nas regras humanas. Porque tem pessoas que colocam mais fardo em ombros que já estão carregando seus fardos. E a palavra de Deus é bem clara e bem objetiva. Pessoal, comentários, coloquem a opinião de vocês. Sugestão de tema, coloquem também nos comentários, né? E é isso, pessoal. Vamos pedir muito a Deus sabedoria, entendimento e discernimento, para que a gente venha fazer aquilo que é correto e reto diante dos olhos de Deus. Ninguém busca a perfeição, que não tem nem como, mas venhamos a buscar aí a fazer as coisas da melhor forma possível, tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe e eu aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. E assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, é em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.